Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Átila Rodrigues Linhares, para quem não me conhece, né? Sou nascido em Belo Horizonte, moro no Espírito Santo desde os 6 anos de idade. Sou, como diz minha mãe, minexaba. Tenho muito orgulho desses dois estados. Muito orgulho de morar em Vila Velha. Vou fazer em agosto 50 anos e estou usando essa oportunidade aí para tentar fazer um relato da minha vida, né? De algumas coisas que eu penso, de como elas são. Vou pedir licença para vocês, mas eu tenho que usar meu esticador de braço, né? Meus óculos. Porque quando a gente fica velho, a gente precisa de distância para ver as coisas. Bom, obrigado por estarem vindo. Eu vou fazer esse vídeo em duas fases, vou dividir parte 1 e parte 2, até porque ele vai ficar bem grande. E aí as pessoas não têm muito saco. Talvez eu faça em 3 partes, vamos ver. Bom, vou falar da minha vida. Eu sou nascido em uma família com 6 irmãos, somos 6 no total, né? Eu falo somos porque um se foi, mas continua na vida da gente. Filhos de pais trabalhadores. Eu nasci em 70 e tenho como os irmãos mais velhos uma grande fonte de vida aí, né? Minha irmã mais velha era a leoa que tomava conta dos outros filhotes todos, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam viajando e nós ficávamos em grande parte sob a égide dela, apesar de que ela estudava muito, trabalhava muito, né? Ela trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fazia escola técnica, fazia estágio e fazia cursinho, né? Fez escola técnica, fez metalurgia, formou-se, ela é médica, excelente médica, uma pessoa maravilhosa. Os nossos sobrinhos, nos trouxe o Pedro, que é um cunhado maravilhoso também que a gente tem. Eu não vou lembrar daqui a pouco de falar o nome de todo mundo, eu já peço desculpas aqui eu não falar o nome, tá bem? Minha casa eram 5 homens e minha irmã. E por incrível que pareça, quem mandava era minha irmã. Todo mundo fazia, e na hora que ela falava chega, e se precisasse ela batia do mais novo ao mais velho, sem nem pestanejar. Houve até um caso engraçado, eu devia ter uns 9, 10 anos, e aí um rapaz, uns 14, 15 anos, veio bater em mim e meu irmão gêmeo, o Albano, embaixo do meu prédio. E ele falava que a gente tinha batido nos irmãos dele, nos amigos dos irmãos e tal. Realmente a gente brigava todo dia. Éramos umas pestes. E nisso o cara quis brigar com a gente vamos embora, né? Sem limite que tinha. E a gente batia no cara e o cara batia na gente, mas a gente dava 30 nele, ele dava uma na gente, a uma dele era muito mais impactante do que as 30 que a gente dava nele. Minha irmã ouviu aquela gritaria, o pessoal gritando porrada, porrada, e alguém falou: Astrid, estão batendo nos meninos. Aí minha irmã desceu, estava estudando, largou o estudo dela lá, desceu, deu um pau no cara. E ainda todo mundo zoando o cara porque o cara apanhou de mulher, né? Então era bem, bem intenso. Meus pais, como eu falei, viajavam muito, nunca nos faltou amor. Nós tivemos fases economicamente muito difíceis, né? E tivemos fases muito boas. São os ciclos da vida e isso nos fez entender como funciona, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu nunca reclamei quando eu estava muito bem financeiramente, não vou reclamar
jamais quando eu estiver mal financeiramente. Porque se eu não reclamo do bom, eu não posso reclamar do ruim. Os dois são uma moeda só, cada dia a face cai de um lado. Então, assim, era uma família muito maneira. Abaixo da minha irmã Astrid tem o meu irmão Augusto, que sempre foi meu ídolo, né? E é assim, o cara de minha referência, que tipo, primeiro porque ele batia em qualquer um que aparecesse, ele batia menos da minha irmã. E então ele sempre era um porto muito seguro. E era um cara que sempre foi muito simples, muito desapegado das coisas, e um coração enorme. É um cara que, assim, ele não faz questão de estar nos bons momentos, ele não se importa, mas no momento ruim, se você não chamá-lo, se você não pedir ajuda dele, se você não esticar o braço ou pedir para que ele estique para que ele possa ajudar, ele vai ficar muito bravo. Ele reclama porque que ele não pôde ajudar. E é um cara que tira a roupa do corpo se precisar, para cobrir a gente se tiver descoberto. É um exemplo sem limite, tá? Depois dele vem meu irmão Adriano. Adriano teve vamos dizer, um defeito, uma característica. Adriano não gostava de estudar. E eu lamento, porque assim, eu nunca vi ninguém tão inteligente, tão criativo, tão capaz de ver oportunidades, de ver soluções em problemas quanto o meu irmão Adriano. É incrível, é incrível. É um cara que, ele do nada, ele fala, vou fazer não sei o quê, e ele faz e dá certo. Ele faz e dá certo. Tem uma capacidade absurda, né? E talvez o estudo ajudaria, talvez o estudo prejudicaria, né? Mas assim, na minha opinião, ele é um gênio. É um gênio. Não tem como usar outra palavra. É um cara com um nível de inteligência, porque para mim inteligência é a capacidade de resolver problemas, tem um nível de inteligência muito, muito, muito acima da média, tá? É um absurdo de inteligente. E depois vem eu e meu irmão Albano, que era meu irmão gêmeo, que faleceu em 2019, quando Deus falou, vocês dois já aproveitaram um do outro demais, já se curtiram demais, vou trazer o Albano para cá para ele me ajudar aqui, porque o que eu acredito é isso aí. Albano ele é tudo para mim, né? Nós dois vivíamos juntos, literalmente juntos, onde você via um, via o outro. Os nossos amigos falavam assim, Albátila e Atilano, porque de tanto que nós estávamos sempre um com o outro. E às vezes para eles não errar o nome, eles falavam Albátila, aí um olhava, o outro era o Atilano. Nós éramos bem parecidos, nossos pais às vezes confundiam, nossos irmãos normalmente não nos confundiam. Nós dois éramos chamados de os nenéns, então meus irmãos mais velhos, até nós nos tornarmos adultos e nos separarmos, né? Porque um mora em Goiás, outro mora no interior de Minas, outro mora em Minas, outro mora perto de Brasília, e o outro mora no interior aqui do Espírito Santo, até enquanto a gente conviveu junto, e um tempo depois ainda, meus irmãos e minha mãe e meu pai chamavam a gente de neném, né? Duas criancinhas. E assim, a vida com meu irmão Albano era uma coisa louca. Albano era o meu irmão, meu parceiro para tudo. Nós somos holds de bandas de heavy metal, né? Holds peões, né? Um termo gentil que eles nos tratavam, porque nós carregávamos instrumentos, nós fazíamos segurança, mas tocar não tocávamos nada, não cantamos nada, porque não temos talento para isso. Mas isso nos trouxe grandes e importantes amizades, né? Pessoas que até hoje
A gente brilha o olho quando a gente encontra. E Albano e eu éramos tão unidos que a gente saía, às vezes a gente andava muito, até porque a gente ou tinha dinheiro para beber um refrigerante, alguma coisa, ou nada, né? Porque eu bebi refrigerante até os 14 anos, até os 15 anos, que aí quando a gente começou a treinar judô mais competitivamente, começou a ter o resultado, acho que foi em 86, quando eu classifiquei para os Jogos Escolares Brasileiros, e as pessoas falavam, refrigerante faz mal, então a gente decidiu não beber refrigerante, eu só voltei a beber refrigerante lá para os 30 e poucos anos de idade. E ou a gente tinha o dinheiro para o refrigerante ou o dinheiro da passagem. Então a gente saía, por exemplo, da Praia do Suá, ia até Jardim da Penha andando, participava lá das festas, ou pegava carona com alguém, participava de uma festa, saía de Jardim da Penha, ia para Maruípe, a pé, a gente, os amigos, às vezes os amigos tinham condição melhor, pagavam pra gente, às vezes estava todo mundo duro, ia todo mundo duro, andando e ninguém reclamava, e usando aquelas jaquetas de couro sintético, cara, aquilo fedia, umas roupas pretas, porque quando você usa uma vez e guarda, abre, deixa secar é uma coisa, mas você usa aquilo sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, meu irmão, é uma nhaca podre. Aí os amigos bêbados que a gente carregava no colo, vomitavam em cima da gente, era só diversão, era muito bom. E a gente às vezes, por exemplo, tava indo, um cansava, o outro falava assim, ó, monta aqui de cavalinho, e carregava 200, 300 metros para poder descansar, né? Às vezes a gente fazia isso aí como uma forma de cuidado. Nós tivemos essa vivência há muito tempo. Meu irmão Albano, ele faleceu em 1989, final de 89, novembro de 89. E nessa época, ele estudava no colégio interno, junto com meu irmão mais novo, que meu irmão mais novo aprontava muito, que também vou fazer uma parte aqui para falar do meu irmão mais novo. Era um moleque lindo, divertidíssimo, ele é lindo, ele é divertidíssimo, inteligente, trabalhador, um cara super detalhista, cuidador das coisas, sabe? Que a gente era apaixonado por ele, apesar de que ele apanhava bastante, porque era muito traquina, né? E é o Adelano, que ele gosta que chama ele agora de Delano, e a gente chama ele de Dudu. E engraçado, tem uma história interessante, o nome dele, ele foi numa creche quando ele era pequenininho, e aí foi uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, e aí daqui a pouco a mulher da escolinha, da creche lá, ligou para minha mãe trabalhava em Linhares, mas ligou para minha mãe e falei, olha, senhora, o filho da senhora não tá vindo. Mas como não? Os irmãos dele levam ele todo dia. Não, esse menino nunca veio e tal, já tem 15 dias. Não é possível. Aí minha mãe, naquela época não tinha telefone em casa, aí a gente ia para um orelhão, do orelhão a gente ligava para uma central, essa central fazia ligação para minha mãe, lá em Linhares, informava minha mãe, Dona Márcia, o Átila, filho da senhora, quer falar com a senhora autoriza a ligação? Aí ela autorizava, aí a mulher fazia a conexão e ficava, aí ela ouvia a conversa da gente. Era muito doido, mas a gente já estava satisfeito com aquilo. E aí, de uma maneira ou outra, chegou lá e falou, mãe, Dudu vai todo dia para a escola, a gente leva ele e tal. Minha mãe foi na escola, chegou na escola, minha mãe com o Dudu de mão dada, e ei, Dudu, não sei o que e tal. Aí minha mãe foi na diretoria e falou, vocês falaram que meu filho não vem? Não, esse aí vem, o Dudu vem sempre, o que não vem é o Adelano. Aí falou, como assim? Ele é o Adelano? Não, ele não é o Dudu? Mas ele é o Adelano. O que acontecia? A professora chamava Adelano, ele não sabia que o nome dele era Adelano. Como é que é seu nome? Dudu.
Aí botaram o Eduardo, como sabe aquele menino que se matriculou depois e tal? Aí botaram o Eduardo e o Adelano não aparecia, mas o Eduardo estava indo lá. Então, assim, é uma história que eu lembro com muito carinho. E então, assim, o Dudu passava bastante dificuldade com a gente, porque a gente era terrível. Deixa eu voltar aqui e falar uma coisa assim, que é uma coisa que marcou a minha vida e até hoje eu lembro com muito carinho. Meu irmão Adriano, ele era meio arteiro, né? E ele tinha uma característica que eu até hoje sou encantado, sou apaixonado, gostaria de ser assim. Às vezes ele dormia 5 horas da manhã. Aí meu pai, 6 horas, tinha que ir para a escola, acordar para ir para a escola, ou qualquer coisa assim. Meu pai, vai lá e chama seu irmão. A gente ia acordar. Qualquer pessoa normal ficaria bravo. Ele não, a primeira coisa que ele te dava de manhã cedo era um delicioso sorriso. Você chamava ele, ele sorria. Eu lembro, o sorriso dele é vivo na minha vida, minha mente até hoje. Fala, tá, eu já tô indo, fala para pai que eu já tô indo. E com um sorriso, ele nunca ficava com raiva. Isso me encanta até hoje. Bom, aí voltando para Albano. Então, Albano foi o grande alicerce da minha vida. Então, na época da morte dele, ele morava em Minas, junto com meu irmão, num colégio interno. Ele foi para lá para poder tomar conta do Dudu, porque Dudu era espoleta. Bom, mais ou menos uma semana antes do Albano falecer, ele veio aqui para Vitória. E aí a gente vivenciou, fez as coisas. É incrível. Ele pegou cada irmão e fez aquilo que esse irmão gosta de fazer. Como se ele estivesse fazendo uma despedida. Ele só não fez com minha irmã, porque minha irmã já não ficava mais aqui com a gente. Ela fazia residência em São Paulo. E aí ele treinou, nós treinamos. Aí a gente tinha uma característica muito, para algumas pessoas absurda, mas para a gente é normal. A gente só dormia junto. A gente pegava a cama, 2 camas de solteiro, juntava, amarrava e dormia junto. E dormia junto assim, um com o braço aqui e o outro dormindo no braço do outro. Quando cansava, trocava o braço, o outro botava o braço. E aí, 2 ou 3 dias antes dele falecer, minha mãe chegou em casa, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, de humor muito gostoso. Minha mãe, eu vou parar para falar dela porque tem muita coisa. Aí minha mãe falou, vocês dois aí, dormindo junto? A hora que chegar uma namorada de vocês aqui, pegar vocês assim, vocês vão ter problema, hein? Aí o Albano olhou para ela e falou assim, mãe, uma namorada nossa que reclamar que a gente dorme junto, ela vai ter que arrumar outro namorado. Porque a gente fazia era isso. A nossa vida era isso. Bom, na terça-feira, à noite, nós treinamos judô. Agora eu vou fazer uma parte aqui só para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Eu cheguei até esse ponto para linkar o que eu vou falar agora com um motivo. Esse episódio com meu irmão Albano é um motivo de eu viver como eu vivo, eu pensar como eu penso, eu ser intenso como eu procuro ser. Da minha vida, o que eu penso da minha vida? Eu sou um cara que eu faço tudo o que eu quero fazer. Se eu vou correr um risco, eu não me importo, eu corro o risco, né? Um dia me perguntaram, você tem medo de quê, Átila? Eu falei assim, de nada, eu não tenho medo nem de morrer. Primeiro porque minha vida é sensacional. E cara, se existir um lugar melhor do que aqui, eu quero ir pra lá, bicho, porque viver é bom demais. Eu costumo dizer que mais de 95% da minha vida é só alegria, é só coisa boa.
E os 5% que não são tão bons me ensinam alguma coisa, né? A dificuldade, o problema, para mim é uma fonte de aprendizado. Então, assim, eu quero falar isso porque algumas pessoas às vezes acham que é egoísmo a forma que eu vivo. Você faz uma viagem de moto, se você morrer nós vamos ficar, você vai deixar todo mundo triste, você é muito egoísta, né? Eu, por exemplo, não tenho medo do Covid, não estou falando que é o certo, não, estou falando que é a minha maneira, tá? Se eu pegar Covid ou se eu já peguei, eu fiz o exame, deu negativo, mas eu acredito que seja positivo, porque eu tive vários sintomas. E várias pessoas que estavam convivendo comigo naquele mesmo período tiveram os mesmos sintomas. Se não foi Covid, foi um vírus bem, deve ter sido Covid 20 ou 18, alguma coisa assim. Bom, e eu ando de moto porque é um prazer que eu tenho. Porque o ano retrasado, eu fiz uma proposta para mim e no monólogo eu entrei em acordo comigo mesmo que eu quero chegar bem aos 90 anos. Não estou dizendo que eu vou chegar, não. Eu posso nem passar dessa noite. Mas eu estou trabalhando para chegar bem aos 90 anos. De lá para cá eu perdi 22, 23 quilos de gordura, né? Na verdade eu perdi bem mais do que isso, porque hoje eu estou pesando 20 e poucos quilos a menos e minha massa muscular é muito maior, minha capacidade cardiorrespiratória é muito melhor, minhas dores são menores, ainda existem, né? Convivo com lesões, eu machuquei o punho, os joelhos doem ainda, só não tem dor de cabelo, essas coisas eu não tenho não, o que eu tenho de dor é de dor de verdade. E trato de me viver bem, para eu tentar chegar nesses 90 anos, até porque a família da mulher que eu amo, né, que é a Lucinha, que é um capítulo à parte também, ela é uma família longívoga, bom, que vive bastante. Então eu quero aproveitar bastante dessa mulher ainda. Bom, falando nisso, por quê? Porque eu vou viver sempre para aproveitar. Eu vou, vou pular de bungee jump, mas eu vou vomitar, vou passar 3 dias com labirintite, porque eu tenho problema de labirintite. Vou passar com labirintite, meu irmão, não quero nem saber, eu vou me jogar no bungee jump. Próximo lugar que eu for que tiver um bungee jump, eu vou me jogar. Próximo lugar que eu for que tiver um negócio daquele que você pula e fica assim, ó, naquela corda maluca, eu vou fazer. Próxima oportunidade, a primeira oportunidade que eu tiver de pular de paraquedas, eu vou pular de paraquedas, vou voar de parapente, vou voar de asa delta. Por quê? Agora vem o porquê. Agora eu volto para fechar o link com a história do meu irmão Albano. Na terça-feira à noite, ele ia viajar na quarta. Na terça-feira à noite, nós fomos treinar. E treinamos muito forte, porque nós dois éramos extremamente honestos em nossos treinos. Nós tínhamos a obrigação, de massacrar o outro no treino. Era assim. Assim. Vou voltar depois para falar de minha vida no judô com ele, ok? E aí foi na terça-feira. Quarta-feira de manhã, cedinho, ele ia pegar um ônibus para ir lá para Manhumirim, Minas Gerais. E ele chegou para mim e falou, porra, Átila, vão na rodoviária comigo? E eu falei para ele, Albano, eu tô cansado demais, tô morto. Você vai ficar com raiva de mim se eu não for? Ele falou, não, Átila, não vai não, descansa. Só quero que você acorde e preste atenção no que eu tô te falando.
Aí eu olhei para ele e falei assim, olha e responda para mim, você tá prestando atenção? Eu falei, tô prestando atenção. Então escuta que depois que eu terminar de falar, você vai ter que repetir. Ele falou para mim o seguinte, Átila, jamais reclame de Deus, não importa o que vai acontecer na sua vida, jamais reclame de Deus. Deus não vai fazer nada de ruim com você nem com ninguém. Nunca reclame. E quando você estiver passando um momento em que você tiver muita dificuldade, você estiver sofrendo demais, que você achar que você não vai dar conta, chama Deus para conversar e pede a Ele para Ele te ajudar, porque Ele vai te ajudar a passar por qualquer dificuldade na sua vida. Qualquer uma, peça ajuda a Deus. E aí, foi a última vez que eu o vi vivo. Então, esse vídeo já estou fazendo uma segunda edição dele, porque eu chorei demais na outra vez que eu falei sobre isso. Meus olhos ainda estão vermelhos aqui, se vocês olharem. Mas é o seguinte, eu, por uma opção minha, eu deixei de aproveitar meu irmão mais 1 hora, 1h30. Eu deixei de abraçar meu irmão mais 1 ou 2 ou 3 vezes. Eu deixei de dar um beijo, ou 2 ou 3 ou 10 no meu irmão. Eu deixei de rir com ele. Por opção minha. Eu deixei de estar feliz com ele mais um pouco. Por contar que a vida ia me dar mais um tempo ainda. E o tempo da vida a gente não conhece. Então eu vivo a vida com o máximo de intensidade, com o máximo de prazer, com o máximo de carinho. Porque pode ser o último minuto. Pode ser a última vez que eu monto numa moto. Pode ser a última vez que eu faço um bom treino. Pode ser a última vez que eu dou um beijo em minha esposa. Pode ser a última vez que eu dou um abraço no meu amigo. Então eu vivo a vida intensamente. Não é por egoísmo. É porque eu devo isso a Deus. Eu tenho a obrigação de aproveitar todos os momentos para ser feliz. E o que deixa a gente feliz é fazer o que a gente gosta. Estar com quem a gente gosta. Então isso é um conselho que eu dou para as pessoas. Vivam a vida com alegria. Vale a pena. Intensidade. Beleza? Olha só. Desculpa a fungada aí. Vou pegar o óculos. Bom, vou falar da minha vida com meu irmão. Bom, primeiro, o Albano era um cara que no judô era muito mais técnico do que eu, muito mais forte, era um pouco mais pesado. A gente lutava na categoria acima de 86 quilos, eu tinha 86,200, ele tinha 93 mais ou menos. E lutamos umas 15, 20 vezes e ele só me ganhou uma vez. Não sei se porque ele sabia que eu dava mais valor à vitória do que ele, ou por mérito meu, né? Porque eu sempre fui um cara muito aguerrido, eu quero o negócio até o finalzinho, não importa. Aquele sacrifício que eu tenho, aquele último suspiro, se eu puder encostar a mão e dar o último suspiro, encostei a mão, eu terminei minha fase satisfeito.
E essa única vez que ele me ganhou era melhor de 3, ele ganhou a primeira, eu ganhei a segunda, a terceira. Eu acho até, meu irmão Augusto fala, ele viu que você ficou tão chateado que ele deixou você ganhar dele. Nós treinávamos muito. Nós tínhamos uma discussão, meu professor falava, vocês querem saber quem tá certo? Pode começar a treinar aí. Ele dava um randori de 25 minutos, e aí os dois falavam, um já falava que o outro estava certo para poder parar, que já não aguentava. E nossos treinos eram, a gente chama, eu costumo dizer que a gente chamava, né, que hoje eu costumo dizer, é um treino honesto, é um treino que você treina o máximo que você pode. Eu quebrei o braço dele uma vez num treino e uma segunda vez numa competição. Inclusive, meu saudoso, querido e amado Sensei Zé de Barros, toda vez que eu ia lá, ou algum amigo ia lá e falava de mim, ele falava, o Átila lá naquele cantinho quebrou o braço do finado Albano. E assim, para vocês virem o comprometimento, meu irmão quebrou o braço, nós morávamos em Jacaraípe, íamos de ônibus, não existia Transcol, não existia terceira ponte, a gente pegava um ônibus, o ônibus saía, passava por trás de Itaparica, dava a volta, passava aqui no centro de Vila Velha, pegava Lindenberg, aí a gente saltava no terminal Dom Bosco, ou às vezes saltava no centro e pegava um ônibus da San Remo lá para Jacaraípe. E meu irmão de braço quebrado, falei, vambora. Ele, opa, estamos treinando. Já tá quebrado, tá doendo, deixa ele aqui, não mexer com ele. Vamos treinar, quando chegar em casa, o pai leva a gente pro hospital. E terminamos, chegamos em casa, era 10 e tarará, e naquela época não existia celular, não tinha telefone em casa, telefone era uma coisa caríssima. Em termos de hoje, um telefone custaria 50 mil reais. Entendeu? E aí você comprava hoje, ele demorava 1 ano e meio, 2 anos para ser instalado. Bom, fomos para o hospital e não deu, tudo bem. Consertou e acabou. Na competição, nós dois, eu fiz a primeira luta, ele fez a primeira, ganhamos, fomos fazer a segunda, caiu nós dois. E aí eu quebrei o braço dele. Quebrei o braço dele, recebi a vitória, saí, peguei ele, bora pro médico. Ele, opa, médico nada. Você me tirou da competição, quebrou meu braço, você tem a obrigação de ganhar a competição. Não, Albano, não, só sai daqui a hora que você trouxer a medalha. E você ganha essa porcaria aí. E eu cumpri o que ele mandou. Entendeu? E depois fomos ao médico, isso foi no Itaparica Tênis Clube. E a gente foi atendido no Santa Mônica Saúde. Hospital Santa Mônica, desculpa. Aí, no caso, eu acho que o pai do Guima, que é um irmão que a gente tem, né? O Guima e o Fabinho, são 2 irmãos, pegou a gente, levou lá, foi bem legal. E é assim que a gente sempre viveu, entendeu? Sempre intensamente, sempre muito honestamente um com o outro. E um policiava o outro para não fazer coisas erradas. Nós, graças a Deus, passamos a vida inteira sem mexer com qualquer tipo de droga, né? Eu vim começar a beber mesmo depois de 43 anos. Eu bebi, eu acho que uma vez que eu tinha 14 anos e só com 43, sabe? Né? Então, essa é uma parte da minha história aí. Então, o que acontece? Nisso aí, a gente foi vivendo, passando as dificuldades da vida, as coisas da vida, mas sempre com muita parceria. Então, é um cara que vive dentro de mim até hoje, né? Às vezes eu vou contar alguma coisa, eu ainda me pego falando assim, não, mas pode perguntar ao Albano que o Albano viu. Pô, é coisa que você sente que a pessoa tá com você, é muito louco, entendeu? E, bom, aí eu vou falar da minha mãe, vou falar do anjo que é a minha mãe. Talvez eu seja o filho mais
forjado pelas características da minha mãe. Porque eu, durante muito tempo, minha mãe trabalhava em Linhares, eu pegava na época de férias e eu ia ficar com ela lá, né? E eu e o Albano ficávamos lá e ajudávamos, ficava organizando, e eu era extremamente organizado, porque minha mãe é extremamente organizada, uma coisa que eu infelizmente deixei perder com o tempo, venho tentando resgatar, mas hoje eu tenho grande dificuldade. Coitada da Lucinha, sofre na minha mão. E minha mãe é uma pessoa assim, que nunca aceitou nada de errado, nunca aceitou um pingo fora do lugar, e uma pessoa de um amor que não cabe dentro dela, tanto que ela tem que dar amor o tempo inteiro, porque aquilo vai irradiando dela e vai atingindo as pessoas. Então, todos os valores hoje, por exemplo, que eu tenho no meu casamento, são valores que minha mãe passou. Minha mãe dizia, oh, isso aqui não é legal quando o marido faz. Isso aqui é bacana quando o marido faz. E eu tentei moldar o meu casamento com isso aí. Falho em algumas coisas, mas no geral eu tento fazer. Sou uma pessoa muito difícil, teimoso. Mas a minha mãe foi assim, a forja das minhas características humanas. E o meu pai era alcoólatra. Meu pai era um homem correto, trabalhador demais, mas aposentou muito cedo. Devido a isso aí, começou a beber mais do que bebia normalmente. Sofreu um acidente em 2000, já estava com 30% só tinha 30% da visão, teve um acidente de carro e faleceu. Era um homem bom também, muito duro e correto. Fazia a gente passar um dobrado. E um negócio muito interessante. Meus pais criaram uma cultura que eu acho que a maioria das pessoas devia fazer. Na minha casa tinha reunião de família, em que sentava todo mundo, cada um falava o que queria, o que pensava, cada um justificava o que fez, e aquilo era tipo julgado, com a opinião de todos, mas com a decisão final dos nossos pais. A maioria das vezes a gente entrava no coro, porque a gente era peste, né? Então, a gente passou muita coisa e apanhava muito, porque aprontava demais. E nenhum de nós é traumatizado. Nenhum de nós é traumatizado, porque apanhou. É impressionante, mas é a verdade. Ok? Pessoal, esse vídeo está dando quase 40 minutos. Eu vou parar por aqui e vou gravar um outro. Quem quiser, siga depois, ok? Beijo, obrigado.